A grande história da Bíblia. Moisés, o libertador. Quando Deus decide libertar seu povo, nenhum império é forte o bastante para impedir. Durante 400 anos, o povo de Israel esperou. Geração após geração, nasceram e morreram como escravos. Parecia que Deus havia permanecido em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa que ele esqueceu suas promessas. Naquele dia, um velho pastor atravessava os portões do maior império da terra. Em suas mãos havia apenas um cajado. À sua frente, o homem mais poderoso do mundo. Ninguém imaginava, mas aquele encontro mudaria a história para sempre. Depois de 40 anos vivendo no deserto de Midian, Moisés finalmente retornou ao Egito. Não voltou como príncipe, nem como guerreiro. Voltou como servo de Deus. Ao seu lado estava seu irmão Arão. Deus havia escolhido os dois para falar diante do faraó. Era uma missão que parecia impossível. Como convencer o rei mais poderoso da terra a libertar centenas de milhares de escravos? Humanamente, não havia resposta, mas Deus nunca dependeu da força humana para cumprir seus planos. Antes de entrar no palácio, Moisés já sabia que o faraó resistiria. O próprio Deus havia dito que o coração do rei se endureceria. Não porque Deus desejasse sua destruição, mas porque o orgulho do faraó revelaria ainda mais o poder do Senhor diante do Egito e das nações. Os grandes portões do palácio se abriram, guardas observavam cada passo. No trono estava o faraó, considerado por seu povo uma divindade viva. Moisés aproximou-se, sua voz era firme. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me adore no deserto. O faraó respondeu com desprezo: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Naquele instante, não era apenas um rei recusando um pedido, era um homem desafiando o seu Criador. Como demonstração do poder de Deus, Arão lançou seu cajado ao chão. Ele se transformou em serpente. Os magos do Egito fizeram algo semelhante por meio de suas artes, mas a serpente de Arão engoliu as deles. Mesmo assim, o faraó permaneceu irredutível. Então, as pragas começam. Deus iniciou uma sequência de sinais que jamais seria esquecida. As águas do rio Nilo transformaram-se em sangue. O rio que sustentava a vida do Egito tornou-se inutilizável. Os peixes morreram, o mau cheiro tomou conta da terra, mas o faraó não cedeu. Vieram então as rãs. Milhares delas invadiram casas, cozinhas, quartos e palácios. Quando a praga cessou, o rei voltou atrás em sua promessa. Depois vieram os piolhos. Em seguida, enxames de moscas. Pela primeira vez, a Bíblia destaca uma diferença importante. Enquanto o Egito sofria, a irmã de Gozem, onde viviam os israelitas, foi preservada. Deus estava mostrando que seu povo estava sob seus cuidados. As pragas continuaram. Uma doença atingiu os rebanhos egípcios. Vieram úlceras dolorosas sobre pessoas e animais. Depois caiu uma tempestade de granizo, como nunca havia acontecido naquela terra. As plantações foram destruídas, as árvores quebradas, o alimento desaparecia diante dos olhos do povo. Quando parecia que nada pior aconteceria, vieram os gafanhotos. Cobriram a terra como uma nuvem, consumiu tudo o que o granizo havia deixado. Mesmo assim, o faraó continuava resistindo. Então o Egito mergulhou em trevas durante 3 dias. Uma escuridão tão intensa que ninguém conseguia enxergar o próprio caminho. Mas nas casas dos israelitas havia luz. Cada praga revelava que o Senhor tinha autoridade sobre toda a criação. Depois de 9 pragas, Moisés voltou ao palácio. Sua última mensagem era solene, à meia-noite. Todo primogênito do Egito morreria, do filho do faraó ao filho dos servos, mas Deus preparou um caminho de salvação. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. Seu sangue seria colocado nos umbrais e nas vergas das portas. Naquela noite,
quando o juízo passasse pelo Egito, as casas marcadas pelo sangue seriam preservadas. Nascia ali a primeira Páscoa, um memorial que Israel celebraria por gerações e que séculos depois apontaria para o sacrifício perfeito de Cristo. Chegou a meia-noite, um grande clamor tomou conta do Egito. Não havia uma única casa sem alguém morto. Até o filho do faraó morreu. O homem que se recusava a obedecer agora estava completamente derrotado. Naquela mesma noite, chamou Moisés e Arão. Sua voz já não era de desafio, era de derrota. Levantem-se, saia do meu povo. Depois de 400 anos, Israel finalmente partiu. Famílias inteiras caminhavam rumo à liberdade. Levavam seus filhos, seus idosos, seus rebanhos. A promessa feita a Abraão continuava viva. Mas a jornada estava apenas começando. Pouco tempo depois, o faraó mudou novamente de ideia. Reuniu seu exército, centenas de carros de guerra partiram em perseguição aos hebreus. Logo à frente estava o Mar Vermelho, atrás deles os soldados egípcios. O povo entrou em desespero. Alguns perguntavam: não havia sepulturas no Egito? Moisés então pronunciou uma das declarações mais marcantes das Escrituras: não tenham medo, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Então Deus ordenou: levante o seu cajado. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Durante toda a noite um forte vento soprou. As águas se dividiram. Diante dos olhos do povo surgiu um caminho em terra seca. Israel atravessou entre duas muralhas de água. Era um milagre sem precedentes. Quando o exército egípcio tentou fazer o mesmo, as águas voltaram ao seu lugar. Os carros, os cavalos, os soldados, tudo foi coberto pelo mar. Naquela manhã, Israel olhou para trás e percebeu que a escravidão havia ficado definitivamente para trás. Durante séculos, Israel acreditou que jamais deixaria o Egito. Mas Deus cumpriu exatamente o que havia prometido. Nem o faraó, nem o exército mais poderoso da época, nem o mar foram capazes de impedir seus planos. A história de Moisés nos ensina que, quando Deus abre um caminho, não existe obstáculo grande demais, porque o mesmo Deus que libertou Israel continua sendo fiel às suas escrituras. A liberdade havia chegado, mas a caminhada apenas começava. O deserto seria longo, haveria sede, fome e murmuração. E no alto de um monte, envolto em um fogo e nuvens, Deus entregaria a Moisés uma aliança que mudaria a história de seu povo. No próximo episódio conheceremos Moisés, o legislador, a história dos 10 mandamentos, do Monte Sinai e da jornada rumo à Terra Prometida.